GURPS, Módulo Básico, Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 111, capítulo 8, Equipamento. De custo de vida até comprando equipamento. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Regras do GURPS, 4ª edição. Nesse episódio vamos começar o capítulo 8 dos equipamentos. O próximo passo é decidir que equipamentos e bens seu personagem possui. Você pode pular essa etapa se estiver falido ou se preferir adquirir equipamentos mais tarde. Durante a compra de equipamentos, você deve escolher os itens desejados e calcular o preço de cada um deles. Se o personagem for um guerreiro, ele precisa saber exatamente a potência de suas armas e o nível de proteção das armaduras escolhidas. Além disso, saber o peso exato dos itens carregados é fundamental, especialmente se o personagem precisa lutar ou viajar. Recursos iniciais. O GURPS classifica como recursos iniciais a quantidade de dinheiro que o personagem tem para gastar em equipamentos no começo de sua carreira. Para saber o valor exato, verifique a quantia básica apropriada para o nível tecnológico da campanha, indicada no nível tecnológico de recursos iniciais que nós já vimos, e multiplique por seu nível de riqueza, que nós também já vimos. Preços. Para facilitar, os preços estão indicados sempre em sinal de dólar, onde o símbolo sinal de dólar pode significar dólar, real, crédito, peça de cobre ou o que mais for apropriado. Veja o nível tecnológico e recursos iniciais. O preço indicado nesse capítulo considera uma venda típica feita por um comerciante comum em um local onde o item é normalmente encontrado em uma época em que não exista nem excesso nem falta desse produto. Dinheiro, a moeda corrente, depende da campanha. Nós vamos ver isso quando estivermos falando da economia. O uso de moedas é quase universal. Dinheiro de papel é aceitável em NT3, comum em NT5 e pode ser encontrado em todo lugar em NT6. Cartões de débito e crédito complementam ou possivelmente substituem outros valores monetários em NT8. Dois exemplos específicos. Cunhagem medieval. Via de regras, o GURPS considera que 1 representa uma moeda de cobre, 4 equivale a uma moeda de prata e 1000 em moedas de prata pesa meio quilo. As moedas de ouro, com o mesmo peso das de prata, valem cerca de 20 vezes mais. Dinheiro moderno. Nesse caso, as regras entendem que 1 representa uma nota bancária ou moeda de liga metálica, cujo valor é determinado por uma instituição bancária ou do governo ou do setor privado. Essas definições podem variar de acordo com cada tipo de cenário. Custo de vida. O custo de vida mensal do personagem é a média de suas despesas típicas durante um mês. Ele cobra alimentação, moradia, roupas e diversão. E com status 1 ou superior, concede também servos, se for algo culturalmente comum em sua sociedade. O custo de vida depende do seu status. A tabela de custo de vida, que nós vamos ver daqui a pouquinho, fornece um valor genérico para cada nível de status. Geralmente será necessário pagar essa quantia no início de cada mês. No entanto, o mestre tem a liberdade para alterar tanto a quantidade de dinheiro envolvida quanto a forma de pagamento. Ela poderia, por exemplo, solicitar metade do dinheiro no começo do mês e outra metade após 15 dias. Na maioria dos mundos de campanhas, é possível pagar por um custo de vida relacionado a um nível de status maior ou menor do que o seu personagem, mas nunca acima de status 8 ou abaixo de status -2. Isso afeta o modo como os NPCs reagem diante do personagem e também pode ter outros efeitos. Um modo de vida abaixo do que exige seu status ajuda o personagem a economizar dinheiro, mas tem repercussões negativas, dependendo do nível escolhido. Isso pode significar servos pedindo demissão por não terem sido pagos, ameaças feitas por seu senhorio, maldição, despejo ou qualquer outra coisa que o mestre considere apropriado. O mestre pode também reduzir o status efetivo do personagem para o nível em que o personagem esteja vivendo no momento em que essa posição gerar uma reação negativa de terceiros. Por exemplo, durante um evento da alta sociedade ou quando se deparar com estranhos que não reconhecem o seu rosto. Viver acima do seu status é mais caro, mas oferece um estilo de vida mais confortável. O personagem pode até mesmo passar por uma pessoa com um status superior, mas o mestre tem total liberdade para exigir um teste de trato social alta sociedade. No entanto, lembre-se que alegar ter mais status do que o valor real pode causar um redutor no teste de reação. Na verdade, viver acima do seu status pode fazer com que o personagem adquira uma má reputação, até mesmo seja considerado uma pessoa com hábitos detestáveis. Se o personagem adquire status não vinculado a hierarquias, ele deve pagar apenas o custo de vida relacionado ao seu status antes de aplicar os bônus e não o custo final. A diferença será bancada por outras pessoas, os membros da organização, dos pagadores de impostos, etc. Por exemplo, uma pessoa de boa família, status 1, que se tornou presidente de um país importante, status 7, não precisa pagar 60 milhões por mês para bancar seu estilo de vida, já tinha um particular, várias mansões, serviço de segurança, etc. Ele apenas pagará os 1.200 por mês de status 1 e o Estado bancará a diferença. Uma pessoa que quisesse apenas ter um estilo de vida semelhante ao de um presidente teria que pagar toda essa quantia sozinho. Se o personagem estiver de férias ou viajando por mais de um mês, suas despesas serão ainda maiores, normalmente 6 vezes o seu custo de vida, a menos que ele tenha reivindicar hospitalidade, que é uma vantagem que nós já vimos. Um exemplo da tabela do custo de vida. Status 8, Imperador, Rei, Deus, Chefe Supremo, custo de vida 600 milhões por mês. Status 7, Rei, Papa, Presidente, 60 milhões por mês. Status 6, Família Real, Governador, 6 milhões por mês. Status 5, Nobre Importante, Presidente ou de Multinacional, 600 mil por mês. Status 4, Nobre Menos Importante, Presidente do Congresso, Ator Famoso, 60 mil por mês. Status 3, Cavaleiro com Terras, Chefe dos Ladrões, Prefeito de uma Grande Cidade, 12 mil por mês. Status 2, Cavaleiro sem terras, prefeito, líder comercial,
3.000 por mês. Status 1, fazendeiro, comerciante, padre, médico, conselheiro, 1.200 por mês. Status 0, homem livre, aprendiz, cidadão comum, 600 por mês. Status -1, servo, cidadão pobre, 300 por mês. Status -2, escravo, morador de rua, 100 por mês. Pousadas, hotéis e outras acomodações temporárias. Quando estiver vivendo longe de casa, o personagem deve arcar com um custo de vida diário equivalente a 20% do seu custo de vida mensal. Mas ele pode viver um nível abaixo do seu status sem causar repercussões muito significativas se assim desejar. A qualidade de suas acomodações depende diretamente do seu status. No mundo moderno, status -1 significa um albergue sujo, status 0 um hotel ou pousada típica, status 1 um bom hotel, status 2 um suíte de luxo em um hotel, status 3 superior um resort elegante. É possível utilizar essa tabela de preços como base para descobrir quanto custa entreter convidados no nível de status que estão acostumados ou como guia básico para valores de suborno. A alimentação. O cálculo do custo de vida considera que o personagem compra alimentos, não importa se isso é feito por ele mesmo, por sua família ou por sua equipe. Se ele sempre come fora, ele o faz em lugares de nível abaixo do seu status, utilize as diretrizes que veremos a seguir quando o personagem comer fora ou adquirir rações de viagem. Trate os níveis de status superiores a 3 como status 3, exceto em casos especiais. Restaurante. 1% do custo de vida para café da manhã e almoço, ou 2% para jantar com base no status do padrão típico do personagem. Alimentos prontos para viagem. 5% do custo de vida de uma semana, pesa 6,5 kg. Bebidas alcoólicas. 1% do custo de vida por garrafa. Roupas. O personagem começa com um guarda-roupa completo apropriado para o seu status. Não é necessário adquiri-lo separadamente. O custo de vida já cobre o desgaste comum das roupas, mas se o personagem tiver que trocar de roupa de repente, utilize as regras a seguir. Use o status total do personagem para calcular o custo do guarda-roupa completo. Indivíduos com status elevado possuem mais roupas, enquanto que as joias da coroa pertencentes aos governos de status 7 ou 8 valem dezenas ou centenas de milhões cada uma. No entanto, quando o personagem comprar apenas um traje, trate o status com um nível superior a 3 como status 3. Exceção, as roupas masculinas são mais conservadoras. Na Terra, de NT5 ou superior, que permite que homens tratem um nível de status maior ou igual a 2 como status 2 ao comprarem um traje. Homens com status maior ou igual a 3 e por dentro da moda continuarão tendo que pagar o custo total do status 3 para poderem se beneficiar disso. Guarda-roupa completo inclui 1 a 4 conjuntos de roupas comuns, roupas para sair à noite, um conjunto mais sofisticado, roupas de frio e pelo menos um traje, jaleco de laboratório, uniforme, roupas de ginástica, etc. apropriado para o seu emprego ou hobby. 100% do custo de vida, 10 kg ou mais. Roupas comuns, um traje completo que varia de uma série de trapos sujos até roupas da moda, dependendo do status. No mínimo, roupas de baixo, mais uma túnica, blusa ou camisa com saia ou calças, ou uma túnica longa, robe ou vestido, e um par de calçados adequados. 20% do custo de vida, 1 kg. Roupa de inverno, igual ao caso anterior, só que mais pesado, inclui um chapéu ou gorro, botas e, em NT6 ou superior, pele de animais. 30% do custo de vida, 2 kg. Roupas sofisticadas, a melhor roupa do personagem, conta inclusive com alguns acessórios, chapéus, luvas, etc. ou joias. 40% do custo de vida, 1 kg. Maquiagem, produtos de beleza naturais ou sintéticos, suprimento suficiente para um mês, 10% do custo de vida, pesa 1 kg. Seu custo de vida ideal, um exemplo moderno. O estilo de vida do personagem depende muito do nível tecnológico da campanha. Em NT3, status 7 significa que ele viverá como um rei da Idade Média e tem alguns castelos, palácios, terras e vários servos. Em NT12, esse mesmo nível de status é inimaginável, pois ele provavelmente teria um planetoide só para si. A seguir, temos um exemplo moderno, NT8, de como o tipo de moradia e transporte reflete o status. Status 8, uma propriedade particular do tamanho de um país pequeno, várias mansões gigantescas, e uma ilha particular, um iate do tamanho de um cruzeiro e um exército de guardas. Status 7, uma mansão gigantesca, várias propriedades ou refúgios rurais, um avião moderno, jumbo particular, um iate grande, uma frota de veículos e uma agência inteira de seguranças particulares. Status 6, uma mansão enorme, uma propriedade particular, algumas residências mais modestas, um jatinho particular, um iate, uma frota de veículos e centenas de funcionários, inclusive um pelotão de guarda-costas. Status 6, uma mansão grande em uma propriedade particular, uma ou duas casas menores da cidade, um jatinho exclusivo, um iate, uma pequena frota de veículos e dezenas de funcionários, incluindo uma equipe de guarda-costas. Status 4, uma mansão de tamanho médio, várias outras propriedades, um iate ou aeronave particular simples, uma limusine, alguns carros de luxo e vários empregados, inclusive um guarda-costas. Status 3, uma pequena mansão, algumas propriedades, um pequeno iate, carros luxuosos, outros veículos e alguns empregados. Status 2, um casarão, uma ou duas propriedades, alguns veículos caros, alguns veículos de tipo básico e uma empregada doméstica. Status 1, uma casa confortável ou apartamento em condomínio fechado, um carro novo ou alguns carros mais antigos e talvez um barco ou outro veículo recreativo. Status 0, uma casa hipotecada completamente ou um apartamento grande de um carro. Status -1, um apartamento pequeno ou compartilhado ou uma casa decadente ou abandonada em um bairro pobre e possivelmente um carro usado ou roubado. Status -2, um quarto em uma pensão-abrigo ou um pedaço na calçada.
Comprando equipamento. Geralmente, o personagem pode comprar tudo o que quiser, desde que esteja dentro de seu orçamento inicial e das leis de sua sociedade e da aventura. No entanto, o mestre pode determinar com antecedência alguns ou todos os seus equipamentos disponíveis para compra. Por exemplo, se o personagem é um soldado que se encontra em uma missão militar, o personagem receberá seu equipamento. Ele não deve pagar por isso, mas também não pode escolhê-lo. Se a aventura exigir, o mestre pode impor restrições mais rigorosas. Suas escolhas ficarão extremamente limitadas se o personagem for um náufrago em uma ilha desabitada. Em todos os casos, é o mestre quem decide o que ele pode comprar. Todo equipamento que for comprado deve ser relacionado na planilha de personagem. É possível que o jogador prefira fazer uma lista à parte se o seu personagem tiver reunido uma grande quantidade de equipamento, para acompanhar uma maneira adequada de variação de carga. Os itens que o personagem leva consigo deveriam ser listados em separado dos que eles têm em sua residência. Lista de equipamentos. Cada cenário ou aventura tem sua própria lista ou listas de equipamentos onde é especificado o custo, peso e outras informações sobre os itens importantes. É possível comprar itens que não constam dessa lista, se o mestre os considerar razoáveis. Nesse caso, o preço, custo e peso são definidos pelo mestre. Pedimos que os mestres usem o bom senso nessas situações, especialmente num cenário de alta tecnologia. Muitos são os objetos que podem não estar diretamente relacionados ao cenário em questão, mas seria possível ir a uma loja de departamentos e comprá-los mesmo assim. Se alguém realmente quiser um picador de legumes ou uma boneca que fala, deixe-o comprá-la. Esse capítulo apresenta uma lista de armas, armaduras e equipamentos genéricos para campanhas em vários níveis tecnológicos. As listas podem ser copiadas para o uso em sua campanha de GURPS. Nível tecnológico. Cada item do equipamento contém indicação de um nível tecnológico. Esse é o primeiro NT em que se pode encontrar um item exatamente como descrito. Muitos itens continuarão sendo usados, com pouco ou nenhuma alteração em NTs posteriores. O símbolo acento circunflexo indica que o objeto requer uma superciência, que reinvente as leis da física. O NT exigido depende do mestre. Classe de legalidade. Alguns equipamentos são apresentados como uma classe de legalidade, CL. A CL indica quais as chances de um item de posse do personagem ser legal ou socialmente aceito na campanha. A disponibilidade de um item em uma determinada sociedade depende das interações entre a CL do item e o grau de controle da sociedade. Veja grau de controle e classe de legalidade, que nós vamos falar em breve. Um objeto tem uma classe de legalidade somente se puder ser controlado. Roupas e ferramentas comuns geralmente não precisam de CL. É claro que todas as sociedades terão suas exceções. Em uma sociedade puritana, por exemplo, roupas curtas e veladores podem ter uma CL4. CL4 aberto. O item está completamente disponível na maioria das sociedades. No entanto, é possível que as sociedades mais fechadas controlem acesso a uso. Exemplos: computadores, espadas, espingardas, motocicletas. CL3 licenciado. É necessário registrar o item junto às autoridades na maioria das sociedades desse nível. O registro pode ser na forma de um pagamento, de uma taxa ou um exame. As autoridades podem negar o acesso ao item por parte de criminosos, menores de idade, etc. Exemplo: automóveis, pistolas, armas de caça. Restrito. Somente militares, policiais ou serviço secreto podem possuir o item. Na maioria das sociedades, embora alguns civis licenciados tenham a permissão para portá-los. Exemplo: rifle de assalto, veículos blindados. CL1 militar. O item está disponível apenas para as forças armadas ou para o serviço secreto na maioria das sociedades. Exemplos: armas, antitanque, veículos de combate. CL0 banido. O item está restrito às forças armadas de certos governos que tomam medidas extremas para mantê-los fora do alcance de certos indivíduos ou governos. Exemplos: armas de destruição em massa, nucleares e biológicas. Então, nós terminamos hoje esse episódio do Regras do GURPS 4ª edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você está gostando, considere nos apadrear em picpay.me/rpgnext ou em www.padrim.com.br/rpgnext. O RPG Next produz podcasts semanais de aventuras de RPG, no Tarrasque na Bota, podcasts esporádicos de contos narrados e outros programas de regras, como Regras do D&D 5ª edição. Então, a gente se encontra na próxima semana, aqui no RPG Next. Regras do GURPS 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.